Estamos começando mais um Aldeia Cast. Eu, Rodrigo Becker, e meu amigo Marco Leite, recebendo hoje Ednan Zaruch, presidente do Cindy Lojas de Canoas, e o vice-presidente Robson Medeiros. Lembrando que o episódio tem o apoio da Six e da Prefeitura de Canoas. Olha essa, o passe livre em Canoas agora é permanente, ônibus de graça, de forma definitiva. Mais economia no bolso, mais liberdade para trabalhar, estudar, cuidar da saúde e viver a cidade sem pesar no orçamento. É uma mudança que impacta o dia a dia de milhares de famílias e ajuda a cidade inteira a crescer juntos. Passe livre é presente e futuro. Está acontecendo, está avançando. Ednan, queria começar contigo perguntando de onde tu é. Porque falam bastante de uma coisa, agora não sabe do próprio. Eu sou nascido em Canoas, sou filho de Canoas, nasci no Gracinha, Nossa Senhora das Graças. Em 1963. Não, a maioria dos filhos de imigrantes já nasceram aqui. Sim. E aí eu saí daqui com 10 anos, fui morar no Oriente Médio, onde é Israel hoje. A tua família é de lá? Meu pai. A minha mãe é Catarina, de origem italiana. Olha aí, que mistura. Sim, o vô dela veio da Itália, já o pai nasceu no Brasil e a mãe nasceu no Brasil, são italianos os dois. E ela veio para o Rio Grande do Sul com 11 anos. E aí aqui meu pai veio com 17 da Palestina e acabaram se encontrando aqui e fazendo família. Sim. Eu e minhas irmãs, eu tenho mais 3 irmãs, abaixo eu sou o mais velho da família, e todos nascidos aqui. Uma mora nos Estados Unidos, uma morou 19 anos na Palestina, a outra morou no interior, e hoje 2 delas moram em Canoas. Eu também continuo morando em Canoas, e uma ainda mora nos Estados Unidos, que casou por lá e acabou ficando por lá. Sim, a gente tinha curiosidade de saber essa história assim, né? Imaginava que tivesse, enfim, a família tivesse vindo de lá, mas não sabia que era uma descendência tão próxima. Assim, e nem sabia da mistura, italianos. Né? Aliás, aqui no Brasil é isso, essa miscigenação que é linda e maravilhosa. Né? Purinho não tem, ninguém é purinho. Todo mundo está misturado já. Presidência do Cindy Lojas, vamos começar com isso também, eu queria aproveitar o ensejo, assim. Como é que foi essa ideia de se candidatar? Por que tu chegou a conclusão de não vou entrar nessa aí? Qual é o teu plano para essa presidência? Eu faço parte do comércio de Canoas desde os 20 anos de idade. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, mas eu estudava. Aí em torno de 18 anos eu fui para os Estados Unidos estudar lá. E aí o meu pai me ligou e perguntou o que eu ia fazer. Eu digo, eu vou fazer engenharia da computação. Aí ele disse assim, quantos anos? Eu digo, 5 anos, pai. Ele disse assim, e depois tu termina? Eu digo, sim. Eu digo, não, aí tem que fazer uma pós-graduação, seguir um aprimoramento e tal. Mais uns 7 anos eu vou lhe dizer que eu já estou bem. Aí ele disse assim, mas 7 anos, tu vai ficar 7 anos sem ganhar dinheiro? Eu digo, eu não ganho, mas o senhor vai gastar, porque o senhor vai pagar meu livro. Por que não vem trabalhar? E daqui a 7 anos tu já está bem. Eu digo, sim, pai, mas o comércio é do senhor. Meu pai era muito novo ainda, né? Ele tinha 46 anos nessa época. E aí eu disse para ele, pai, mas a loja é do senhor e eu sou o filho do dono, é complicado. E eu era bom de colégio, eu ganhei medalhinha do La Salle, busto La Salle, até o 2º grau. Era primeiro, 2º, 3º lugar para mim. Eu nunca ganhei 4º lugar nas aulas que eu fiz, assim, nos anos que eu estudei. Então eu era bom de colégio. Aí a faculdade lá me aceitou, fui a Chicago, fiz a Ituane em Long Beach, em Chicago no Loop College, no centro de Chicago. E aí, muito frio, era dezembro. Aí eu comecei as aulas, cada vez que abria a porta do trem, eu quase morria. Aí eu digo, não, ele tinha um primo na Califórnia. Repensou a ideia. Eu digo, eu vou para Califórnia. Aí fui para Califórnia e passei em Long Beach, a faculdade de Long Beach. Lá. E aí lá me achei, né? Aí as aulas começariam, era começo de dezembro, as aulas começariam em janeiro, 17 de janeiro, e eu fui trabalhar num grocery store com um tio, esse amigo do pai, primo dele. Sim. O cara se apaixonou por mim, eu revolucionei o mercadinho dele. E aí ele falou pro meu pai, esse teu guri é muito bom. Olha, bom vendas. Aí acabou ele me convencendo de eu voltar, a gente fez alguns acordos, e ele levou 1 ano para transferir a loja pro meu nome.
E aí de lá para cá, aí, com 20 anos iniciei a minha jornada de comércio, já estou com 63, não me aposentei ainda, estou aí trabalhando. Imagina. E é assim. Então, em Canoas, a gente, porque no Sim de Loja, né, a gente vê as pessoas gerirem as entidades, gerirem o erário público, e aí tu vê coisas certas, coisas erradas, tu pensa, pá, isso aqui dava para fazer isso, a gente ir para frente. E aí, agora que eu estou mais tranquilo, quase aposentado, a gurizada que toma conta, e aí eu disse, não, agora eu tenho tempo para Se dedicar a isso. para me dedicar a ajudar os empresários, comerciantes da nossa cidade, para que a gente possa evoluir um pouco mais do trabalho feito Ainda trouxe até hoje. Um parceiro junto. O Robson é um veterano já das entidades, ele trabalha. O Robson já foi 2 vezes presidente. Exatamente. Também outro rapaz que traz no comércio na origem, né? Desde menino, né? Sim. Acompanhando o pai. E por Um fim, caso parecido com o da Dinan, né, na verdade. Parecido com a Dinan. Eu estou há 41 anos no comércio. Também sucessor assim, de uma empresa familiar. E com muito gosto. A gente trabalha porque gosta mesmo. O varejo é uma coisa muito emocionante. À medida que tu vai avançando e tu vai te E dedicando... o cara tem que ser meio apaixonado também, Tem que né? gostar. do O varejo né? tu tem que gostar. Chega num certo momento que tu vai para a parte administrativa, que nem o Adnan. Eu ainda sou um cara de balcão. Tu te completa à medida que tu realiza o sonho de algumas pessoas, que nem nós, por exemplo, trabalhamos numa área específica. Ele te deixa muito contente. E tem que ter uma perspectiva de futuro, né? Tu tem que saber que tu está trabalhando ali, que é uma empresa que nem a nossa tem 62 anos e que tu vai trabalhar mais 30 anos. Né? Então, isso é uma grande diferença, né, do varejo. A própria Dinan é uma empresa familiar também, com gestão familiar. Ele sabe que a empresa dele vai ter que trabalhar mais 50 anos, porque quem está na gestão é mais jovem do que eu. Então, isso também te envolve mesmo, no caso do Adnan, mesmo que tu não esteja no dia a dia do balcão, mas tu está no dia a dia da estratégia. E isso é fundamental. E o desafio de vocês ali no Sim de Lojas? O que vocês acham que é a missão agora, 2026, para vocês ali? Eu entendo assim, Rodrigo e Marco. Nós vivemos num momento não de transformação, mas de pós-transformação, pós-mudança do varejo, do modo de vender e das relações comerciais. Também das relações da indústria, do serviço. O pessoal diz assim, tá tudo mudando. Não, já mudou. Já mudou. A mudança foi verdade. Agora nós estamos implantando um novo sistema que está posto aí para nós. Isso ninguém escolheu estar nesse momento. Isso aí é uma dinâmica da economia que nos trouxe até aqui. Pois bem, tem vários ambientes de aprendizado, né? Tu pode aprender dentro de uma escola, tu pode aprender dentro das entidades também. Por exemplo, para os empresários, para os diretores executivos de empresa, o meio de aprendizado dentro dos sindicatos é muito importante, como aqui na SIX também. Uhum. Tem ambiente de conversa, tem ambiente de troca, né? Isso é uma das questões que é importante, né, tu participares. E a outra é quando tu tem muita iniciativa, que nem é o caso do Adnan, tu tem muita vontade de consertar as coisas, fazer as coisas melhorar, tu tens que ter um lugar de fala, um lugar que tu pode te expor e as pessoas vão te ouvir. Nesse caso aqui são os lojistas de Canoas, Esteio, Sapucaia, Santa Rita e Triunfo. Então tem uma gama, um número em torno de 20 mil empresas. Sim. Nessa região. Empresas de varejo. E o sindicato é um bom lugar para isso, né? E para te interagir também com o meio público, com as instituições. Né? É um lugar adequado. Tu tem um determinado espaço para poder conversar, sobretudo para poder propor, que hoje, às vezes eu converso isso com o Marco, já conversei contigo, nós temos uma ausência de pensadores, né? Não por causa da tecnologia, mas por isso vem se arrastando há muitos anos, né? Uma falta de uma educação de qualidade, um ensino de qualidade, as pessoas não pensam mais, é tudo no automático. Então, e o Adnan já deu o currículo dele aqui antes,
é um cara que tá fora da curva da mesmice, entendeu? Então eu acho importante para as entidades se renovarem. Aqui na SIX eu não acompanho, mas teve um processo de renovação. A Shirley foi minha colega, achei que ela foi uma grande presidente também, fez uma bela gestão, né? Foi minha colega no Colégio Maria Auxiliadora. Então isso é o que nos leva, e que leva especialmente o Adnan a dirigir a entidade. Vocês viveram o apogeu do centro da cidade, do grande comércio aqui de Canoas. Foram lá em cima, né? E, infelizmente, o centro ele vem cada dia mais caindo por falta de cuidados e algumas coisas assim. Para perguntar para ti, né? Como tu percebe o atual momento agora do comércio, do varejo aí, na região e, inclusive, no país? Vamos falar de Canoas, depois a gente vai subindo para o estado, para o país. A nossa situação em Canoas, o comércio, na verdade, ele mudou, como disse o Robson. Nós, há 20 anos atrás, não tínhamos shopping, o centro de Canoas era o shopping. Eu lembro que a gente deixava as vitrines abertas para as pessoas passear de noite no calçadão de Canoas, para olhar as vitrines. Era o nosso shopping. Hoje já nós temos shoppings, temos grandes centros de supermercado que tem lá dentro um mini shoppingzinho. Sim, as lojinhas de conveniência ali, né? Isso, as lojas de bairro se formaram ruas importantes de comércio. Então, tu começou a dividir. A população aumentou, mas tu começou a dividir essa fatia. E, ultimamente, o governo público, ele não está dando uma ênfase muito grande para o centro. O governo quer uma contrapartida, aí chega esses grandes conglomerados, tipo o Parque Shopping, oferece o parque na frente, o que também era lindo e hoje está tirado porque o poder público não revitaliza. A gente falou aqui sobre isso, a questão do centro, dessas coisas. Então é uma dificuldade. A gente vê o desleixo com o centro, né? O centro da cidade é o coração, é como se fosse o coração, tu tem que tratar bem o coração. Todos os órgãos são importantes, mas o coração é vital. E o centro de uma cidade ele é vital, até como história do município. E a gente vem mudando. A gente disputa o mercado com os shoppings, com a internet, com os vendedores ambulantes, com o comércio informal. Então isso tudo muito pouco existia antigamente. A fiscalização era mais acirrada. Hoje, por ter uma gama muito grande, eu acredito que a gente sofre. O comércio do centro da cidade sofre bastante. E isso, passando... O que tu acha que daria para fazer, assim? A gente falou algumas vezes aqui em alguns outros episódios, esse tema vem sendo recorrente, assim, de que você tem um investimento no centro, algumas questões de segurança. O que tu acha que daria para fazer? Eu como porta-voz imediatamente, eu como porta-voz da entidade, nós temos um projeto que a gente tentou emplacar no governo do Jair Jorge quando ele reformou o calçadão, que é a Rua 12 Horas. A gente abrir o comércio às 9 da manhã e fechar às 9 da noite. Então, aquele empregado que ele sai do trabalho dele às 6 horas, às vezes ele até pegar a condução e tal, ou pegar a mulher em casa, ele não consegue chegar no centro a tempo porque o comércio fecha às 19. Então, a gente quer fazer das 9 às 9, como seria, né? Das 9 às 21, das 9 às 9 seria o lema das 9 às 9, para que esse cliente que acaba migrando para os shoppings e para quem abre até às 10 ou até às 9 nos mercados, ele consiga vir no centro. Mas para isso a gente tem que revitalizar o calçadão, tem que fazer iluminação. E não é só o calçadão em adjacência, eu digo que é um H. É o calçadão com a 15 e a Vitor. Toda aquela quadra ali entre a Fioravante e a MUC. Então a gente faz um H ali, fica legal, traz a segurança pública, traz a iluminação, os bares, restaurantes podem abrir à noite. Então o centro pode ter uma nova revitalização, uma nova vida. Talvez isso nos traga alguns problemas de ordem de horário de funcionamento, de funcionários, mas certamente vai trazer... Hoje tem solução para isso, né? Tem paga uma solução hora extra pelo funcionário, ou 2 turnos, de repente. Tem o trabalho intermitente. Hoje tem solução. Agora está chegando
estão querendo aprovar o não 6x1 e o 5x2, Sim. dá 2 folgas, então tu não precisa pagar hora extra. Sim. Se tu parar para pensar, tu consegue fazer o funcionário trabalhar naquele período sem pagar hora extra. Então, tem que se adequar. Devagar a gente vai discutindo esse assunto. Então, essa é uma ideia para a gente revitalizar o E setor. essa ideia de vocês já foi discutida ou levada ao poder público? Foi naquela época da Sim, reforma mas do eu estou calçadão. falando nesse governo que assumiu. Não. Isso é uma ideia pós-posse. Na verdade, a gente vai ter a nossa posse dia 24 de março. E pós isso, eu tenho um cronograma, como é que se diz? Uma agenda. Uma agenda para que esse seja um dos assuntos Para levar. O segundo assunto é mão de obra. A mão de obra em todo o país, como vocês sabem, está muito difícil. Sim. E se tu tem, ela não é qualificada. Então, outro ponto que a gente vai bater bastante em cima é conseguir meios de qualificar a mão de obra. Treinar, Fazer capacitar as escolas, pessoas. a gente usa a estrutura da FEComércio. Hoje nós temos SESC, SENAC. Então, a gente vai procurar usar esse Seriam know-how, parcerias, né? Eu tive parcerias para que a gente possa aumentar o fomento do número de colaboradores para que ninguém tenha Eu tive um problema com isso. Cheguei a trabalhar um tempo para o de Lojas, tanto lá em Gravataí quanto aqui na época do seu Denério, né? Um tempo atrás. E eu lembro que a gente estava lá naquele período, 2017 ou 2018 agora, não vou lembrar bem, mas não é muito tempo atrás. O shopping estava o Parque Shopping procurou o de Lojas, estava enfrentando um problema com o mão de obra, de contratar funcionários que tivessem algum mínimo de capacitação para atender as pessoas, né? Postura mesmo, comportamento, aquela noção geral, assim, que o comércio acaba obrigado a ter, né? O cara precisa saber atender, lidar, conversar, explicar. E eles estavam tendo uma dificuldade gigantesca com isso. Aí criam cursos, enfim, foi feito até uma Isso aí, época do comércio é dentro disso que a gente... buscando qualificar. Essa demanda, na verdade, ela é nacional, né? É nacional. Com o governo atual, eles preferem ajudar o povo com Bolsa Família, essas coisas, e às vezes não é interessante para quem recebe, o beneficiário, trabalhar. Aliás, não pode trabalhar para receber. Sim. Então, daqui a pouco ele faz a escolha dele. Eu vou receber 1.500, ou 1.700, ou 2.000 em casa. Depende do número do filho, às vezes chega até 3.000 reais. Para que ele vai trabalhar? Sim. Então, já diminui uma fatia grande. A outra é falta de experiência, né? Como tu disse, precisamos ensinar pessoas a ser vendedor, pessoas a ser caixa, pessoas a ser gerente, para que a gente possa ter no mercado uma fatia boa de colaboradores que venham a somar na empresa da gente. Uma pergunta interessante sobre até essa questão de qualificação também, da gente ver o que aconteceu. A gente teve duas coisas muito graves durante uma época passada aqui, que foi a Covid e esse impacto das enchentes aí que afetou a cidade inteira e o comércio em geral. Você vê que o comércio da Matias e daquela zona oeste lá foi todo praticamente destruído. Eles estão recomeçando de novo, né? O que isso tem impactado, inclusive, no comércio local de vocês hoje? Como é que está a recuperação dessa retomada de comércio? Está muito difícil. O país está passando por um momento muito difícil. Quem não foi impactado por isso? Quem sobreviveu ao Covid e quem sobreviveu à enchente, independente se tu foi atingido ou não, está muito difícil o mercado. O mercado está ruim de uma maneira geral. Para Canoas está pior ainda. Ao lado oeste da cidade não se recuperou em 20% ainda. Muitas empresas se extinguiram, muita gente não conseguiu. O pequeno comércio, eu dizia isso há tempo, tu tem uma faixa grande, assim, da metade da Matias, por exemplo, que é um bairro grande, até o final que acabou o comércio, o pequeno comércio. O cara, aquele que não tinha capital para recuperar, ficou. Não tem como recuperar. Dados da FEComércio é que existiam 24.600 empresas de tudo, não só do varejo, de tudo que é tipo, no lado oeste de Canoas, e hoje voltaram 5.200 empresas a funcionar. Então, existem 19 mil e alguma coisa que não voltou pelo mercado.
Nós, do lado de cá, pensamos assim, gente, vai sobrar mão de obra. As empresas fecharam, vai sobrar. Mas a ajuda foi tanta que não valia a pena de eles voltar ao trabalho. Os funcionários daquela região, os colaboradores daquelas empresas, hoje que recebem um salário mísero, mas recebem, e aí eles não voltam ao mercado de trabalho. Fico na informalidade, Eu pensei que ia comentam aumentar. isso. Mas Canoas, em especial, que foi a cidade mais atingida da Grande Porto Alegre, com 160 ou 180, cada um diz uma coisa, mas acima de 150 mil pessoas afetadas, 56% do território de Canoas afetado, nós estamos numa situação bem difícil. É difícil até para o município gerir isso, né? Sim. Imagina para nós no comércio. Para te ter uma ideia, eu vou te resumir. Eu comprei 12.500 pares de sapato de uma empresa que nos deu um desconto de 50% para a enchente. Uhum. Eu fiquei com o sapato dentro de casa, não consegui vender para enchente. Todo mundo doava roupa de cama, coisa para o lar, mas ninguém doa sapato. E ninguém quer usar um sapato. Ninguém quer usar um sapato usado. Tu usa uma calça, uma camisa, mas um sapato não usa. Eu pensei, e era um preço baixo, o máximo era de R$99. Começava de 39 até 99. E eu não vendi. Eu não consegui vender. Para te ver, é uma dificuldade, tu faz um cálculo até para ajudar o município e tu não consegue. Então é bem difícil, diversos, os problemas são muitos, cada um tem o seu problema. E Canoas certamente é o mais afetado. O comércio, então, de varejo ficou muito ruim. Eu imagino ali essa área atingida. E a gente imaginava também que o pessoal ia avançar em relação ao outro lado comprando, e isso também não aconteceu, né? Não foi automático. Assim. Preço. Uma casa do lado de cá custava 200, pós-enchente começou a custar 400, porque existia a procura, oferta e a procura. Então, Sim, muita gente procurando só. O imóvel da pessoa que ele tinha, que ele quer se desfazer, valia 200, hoje vale 50. Ninguém quer comprar lá. A não ser os aproveitadores. Mas se tu... Quem é que vai? Tu vai comprar lá na 17 da Matias? Não vai. E o cara que mora lá também não quer vender, né? Vale tão pouco que eu prefiro não vender. Ele até psicologicamente ele ficou afetado, ele saiu de lá, mas ele não conseguiu se adequar ao lado de cá pelo custo, e ele teve que voltar para dentro de casa. Entende? Não é por falta de vontade, é por necessidade. Ele voltou, o que ele vai fazer? Reforma a casinha dele e fica lá. Sim. E nada melhor do tempo para pagar tudo isso, né? Porque a gente vai diminuindo o medo, né? Diante disso, até eu queria perguntar para o Robson isso também um pouco, para ele entrar no diálogo aqui. O que vocês acham? Como é que o comércio vai daqui para frente? É promissor o mercado ou não é? Tu diz em que aspecto, assim? Da economia da cidade? Inclusive de empregabilidade, de manter um quadro que um dia já foi bom, né? Hoje não está cada vez pior. A influência da tecnologia no varejo, ela determinou que ele não é mais o mesmo varejo com aquele tipo de mão de obra. Ponto. Em segundo lugar, a economia após 2016, 17, 19, uma economia extremamente dinâmica e concentradora. Vocês veem as grandes redes crescendo cada vez mais e os pequenos negócios que não se alavancam, não vão muito adiante. O que acontece? Com o advento do Covid, o advento da enchente aqui na nossa região, houve um empobrecimento acentuado, isso que o Adnan está colocando. O que eu entendo que aqui em Canoas precisa ser feito? Não é um trabalho da Secretaria de Obras de fazer a contenção. Tem que ter uma liderança adequada, forte, que consiga fazer o que o Tarso dizia de um engendramento. Precisa conversar todo mundo, precisa conversar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Obras, Secretaria de Transportes, Secretaria de Educação para melhorar a qualidade da mão de obra, mesmo sendo município, pode fazer uma interlocução com o Estado para melhorar isso. Então precisa ter uma concertação.
Se isso não for feito, fica cada um indo para o seu lado. E nós não avançamos. Né? O que se fala pós-enchente? Só se fala dos diques. Sim. Tu não fala. Não, fizeram a limpeza, depois não se falou mais nada. Não houve uma reunião com o comércio que foi abalado naquela região para ver se tem uma perspectiva de retorno ou não, ou o que vai ser colocado lá. Passa pela Rio Grande do Sul e passa pela Florianópolis. São realidades distintas. A Rio Grande do Sul é muito mais decadente do que a Florianópolis. Entendeu? E não houve, eu acho, nenhuma ação do governo municipal, estadual, federal, seja lá o que for. Não avançaram nessa área. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, especificamente aqui do município, tem que ter uma visão sistêmica do desenvolvimento. Né? Tem que entender que, pro lado de lá, se desenvolver com varejo, tem que ser produtivo no lado de cá. Né? Tem que entender que o centro de Canoas não é um lugar de passagem. Não, tem que ser um lugar de assentamento, das pessoas chegar, conversar, fazer isso, fazer aquilo, adquirir seus produtos, ir embora, ter o estacionamento rotativo. Né? Ter um lugar da administração que as pessoas tenham referência. Né? Então, eu entendo que para nós avançarmos e para melhorar a questão do varejo, nós precisamos ter uma conversa com todos os participantes. Né? Por exemplo, essa iniciativa do transporte coletivo é uma iniciativa salutar. Melhorou. Ainda tem que ser aprimorada. Aos sábados não tem ônibus. Precisa melhorar. Entendeu? Mas foi uma iniciativa muito positiva. Colocou um dinheirinho no bolso do trabalhador e, ao mesmo tempo, tu vê um fluxo maior. Tu vê as paradas com mais gente. As pessoas com mais idade, mesmo que não precisassem da passagem, elas estão vindo mais no centro. Então, precisa haver uma concertação de todos os órgãos do município, especificamente aqui de Canoas, que nós estamos falando, para nós termos um avanço e uma melhoria naquela região. Vocês sabem, a Dinan sabe, muita gente saiu do bairro Matias Velho, Niterói, Rio Branco, e foi morar na praia. Quintão, Magistério, isso aqui. As pessoas estão retornando, porque na praia não tem saúde. A saúde é muito ruim. Né? Se tiver que vir 3, 4 vezes em Canoas durante o período de semestre, você não, olha, eu vou ter que dar uma ajeitada na minha casinha, eu vou ficar por aqui. Então, a administração tem que enxergar essas coisas. E ao mesmo tempo, se ela não consegue, e a gente sabe que tem vários atributos para eles darem conta no dia a dia, essa é a importância de um sindicato, de uma SIX, de um sindicato metal mecânico, propor, conversar com a administração e dizer, sim, olha, essa parte aqui não está indo bem. Sim, então o que dá essa ideia. O que vocês acham disso aqui? Não a crítica vazia, mas para todos nós, num sentido de sociedade, podermos avançar. Seria propor até um grande fórum, né, de entidades e próprio governo junto. Nós temos, por exemplo, o fórum das entidades aqui em Canoas, né? Mas nós não podemos transformar isso numa ação de conversa política. Não, tem que ser um fórum que proponha, né, e que cobre. Sim, a ideia é avançar e não só discutir, né? Não adianta a gente ficar com conversa vazia, discutir, almoça, conversa. A gente faz no café ali de manhã. Isso, claro. Sabe tu tem que propor e ao mesmo tempo tem que cobrar. Olha, não dá, assim não está funcionando. Não, assim está muito bom, o transporte melhorou bastante, dá para ajustar só isso aqui. Ponto. Uma percepção minha, tá? Isso é uma opinião particular, de que essas entidades lojistas, CDL, SIC, enfim, Sindilojas e o próprio sindicato mecânico aí que tu citou, durante um tempo parece que elas foram perdendo força. Vocês acham que pode ser dada uma retomada de força dessas entidades para representar? Eu vou responder que, em função de eu ter pensado bastante sobre isso, até já conversei com você sobre isso. Uma liderança empresarial, uma liderança política, é muito importante que ela tenha projeto. Tu vai lá, preside uma entidade, mas se tu não tem projeto, tu vê que a entidade vai andando para trás. Não, meu projeto é chegar lá em tal lugar, a minha entidade vou fortalecer, vou conversar com meus parceiros, com meus colegas, vou falar com a minha comunidade da minha entidade e vou avançar. O que aconteceu aqui em Canoas, e eu percebo isso, que houve um achatamento
da vontade dos líderes empresariais, dos líderes que participam das entidades. Eu percebo isso, assim. Eu me lembro aqui da SIX, por exemplo, quando tinha uma liderança com a qual eu não concordava muitas vezes, mas uma liderança muito forte e propositiva, o Beto. Ele é um cara que puxava a entidade para cima, tinha uma dinâmica de trabalho muito interessante. Nós lá no sindicato, nós tivemos um momento de propositura, de conversa adequada, de enfrentamento para a melhoria da cidade. Mas aquela diretoria, naquele momento, tinha um projeto para avançar, isso aqui. E me parece que isso acontece hoje com a Dinan. Se tem um projeto de longo prazo, se tem um projeto de melhoria, e se está evidenciando aonde dá para a gente propor, trabalhar, conversar, para a cidade avançar. Mas eu concordo com vocês. Houve uma diminuição da vontade e da apresentação de propostas nas entidades. Por que tu acha que aconteceu isso? Mas como eu falei anteriormente, Becker, falta vontade, falta projeto, não só da entidade, mas do presidente. O presidente sabe onde está, sabe onde quer chegar. Ele conduz, ele é o líder, ele escuta e dá o primeiro passo. Quando o presidente chega, cheguei, meu sonho era ser presidente de tal entidade. Cheguei, para onde é que tu vai? Agora eu vou conversar, vou fazer isso. Te pergunto isso, tinha falado, né? Mas te pergunto pelo seguinte: essa situação de crise também não colocou o cara mais de olho na empresa? Daqui a pouco, entendeu? Olha, porque tem tem 24 mil empresas ali que nós falamos, fechou, virou 5. O cara tá cuidando de outra coisa, ele tá precisando trabalhar, ele tá cuidando do negócio dele, tentando removimentar alguma coisa. Não sobrou menos gente daqui a pouco até para fazer isso, assim, para se dedicar às entidades, né? A Dina estava comentando, chegou um ponto da vida que ele conseguiu um tempo para fazer isso, mas até há pouco tempo atrás estava lá cuidando da loja, senão não dá para, as coisas não avançam também, né? Eu não sei se não tem uma mistura disso, eu estou te perguntando se você acha que tenha... Eu concordo contigo, tem a mistura, só que o lugar desse empresário não é na entidade, é dentro do negócio dele. Se ele não tem condições, não tem tempo, não pode... A diretoria tem que se reunir, doutora, o senhor não está dando atenção aqui para nossa entidade, assim. Bom, não tem diretoria muito pequena? Então tá. Então vou reunir a minha diretoria. Eu não tenho condições de estar aqui, eu tenho que ir adiante. Eu não tenho condições de ser presidente do Sindicato de Lojas. Eu posso ser um auxiliar da Dinan em um determinado momento. Ponto. Ele tem. Ele tem um projeto, ele tem conhecimento, ele formou uma diretoria, ele tem vontade, um conjunto de características. Indani, quando passou por aqui, deixou uma marca. A gente via que ele era um presidente dentro da entidade, né? A Shirley passou por aqui, deixou uma marca. Era uma presidente que vivia. E tiveram momentos difíceis, hein? Sim. Covid, enchente, não correram da raia. Tiveram ali, podemos discordar deste ou daquela conversa, deste ou daquele enfrentamento, desta ou daquela proposição, postura. Mas estiveram aqui participando. Não houve ausência, né? As cidades estavam aqui. Então, a Dinan vai assumir agora no dia 24, né? E aí se começa a levantar essa bandeira de recuperação dessas entidades. Eu acho que eu penso assim, sabe? Eu sinto um apagamento das entidades. Assim que começou a voltar a minha atenção foi no mandato da Shirley agora passado. Para mim era uma entidade que estava parada no tempo também, durante um bom tempo. E o CDL, o Sindicato de Lojas, enfim, e outras entidades, eu senti que elas simplesmente se anularam, né? Durante um bom tempo aí. Tu estava cuidando da tua empresa, né? Agora tu disse que tu está mais gerenciando as coisas, deixando mais o trabalho de campo para os teus meninos, né? O Robson ainda é um cara que atende no balcão, né? O que vocês pretendem realmente fazer de efetivamente, inclusive politicamente, para que as entidades e que vocês representem a classe de vocês? Né? Bom, o que eu penso? Eu penso que qualquer pessoa que se propõe a presidir qualquer entidade que seja, ou até cargos públicos, tu tem que te propor a representar essa classe que tu almejou. Não adianta eu ir para lá, para o Sindicato de Lojas, como disse ele, eu sou presidente do Sindicato de Lojas.
Eu tenho um cronograma, um programa de trabalho que já é sabido que ele é necessário e a gente, se eu perguntar para 10 varejistas, eles vão dizer, isso aí nós precisava. Então, já tô. Mas no meio do caminho, eu tenho que olhar para a necessidade do meu afiliado, do meu associado. Porque ele vai me dar diretriz. Ele vai me dizer qual é a necessidade. Fazendo uma comparação diferente para o município de Canoas, é o governante do município. Ele não tem que governar para ele e para quem trabalha dentro da prefeitura, para os servidores. Ele tem que trabalhar para o município de Canoas. O município de Canoas tem 350, 380, 400 mil habitantes e os servidores são 5 mil. A gente tem que trabalhar para quem? Para as necessidades do povo. Qual é a necessidade? É na Matias? É tal coisa? Quer dizer, a gente, quando se propõe a ser líder de uma comunidade, a gente tem que se propor a fazer o que a comunidade precisa. Eu me propus a ser presidente Cindy Lojas, eu tenho que procurar meu afiliado. Nós temos na nossa região em torno de 6 mil associados, afiliados do ramo de varejo, e eu vou ter que escutar dessa gente qual é as necessidades deles, para que eu possa agir e resolver. Não é só ouvir e deixar por isso mesmo e passa os 4 anos e tu não fez nada. Não. A gente vai ter que trabalhar isso para que eles confiem na entidade e eles pagam. Eles acabam, sindicato acaba tu tendo que pagar pelo serviço que tu não sabe se vai receber de volta. Sim. É que nem o público, né? A Sim. gente paga, não sabe se vai retornar saúde, se vai retornar educação, se vai retornar segurança. A gente tem que pagar, é obrigado. Sim. E nas entidades é a mesma coisa. Então, a gente tem que retornar isso em soluções para os problemas daquela categoria. E na minha categoria, lógico que eu vou ter que escutar. Além de ter um programa, eu vou ter que escutar o que o meu afiliado precisa. Sim. E ir atrás da solução daquilo. E a área de abrangência de vocês não é só Canoas, né? Canoas. E vocês, o leque de vocês muitas das cidades foram severamente atingidas, né? Requer uma recuperação. Né? Nossa base territorial é Canoas, Esteio, Sapucaia, Santa Rita E Triunfo. e Santo Antônio da Patrulha. Santo Antônio da Patrulha, sim. Que parece bem distante, né? Ficou do outro Isso lado. também ficou. Na verdade, a gente está negociando com Osório para ele ficar com Santo Antônio da Patrulha e Montenegro para ficar com Triunfo. Porque acaba que a gente não dá uma atenção, ou não damos até então uma atenção especial para esse Tem uma similaridade, né? Santo Antônio com Osório, maior que com a gente aqui. É né? isso, na verdade ninguém quer perder o território, mas às vezes tu tem que pensar na coletividade, né? Sim, Eu não tenho que pensar no que é melhor para mim, eu tenho que pensar o que é melhor. O associado lá que precisa que o Cindy Lojas. Aí. Então, essa é a nossa bandeira. Então, mas mesmo assim, nosso território aqui é todos eles, tu parar para ver, nós temos o que vai ficar, nós temos uma fronteira entre nós, Esteio, Sapucaia e Santa Rita. A gente é quase um L, né? É um L, assim. Sim. Então, a gente vai procurar ter uma atenção especial com esses municípios da base territorial. Tu diria o seguinte, que tem planos para recuperar essa capacidade financeira, né, do Cindy Lojas, por exemplo, porque ao longo dos anos teve uma série de reformas na legislação, acabou tirando recursos do sindicato, né? Que eram os recursos que se usava para as campanhas. Eu lembro de várias vezes aqui em Canoas também, mas nos municípios ao redor aqui, que faziam campanhas de notinha, de não sei o que, tudo era feito com essa... Tem alguma proposta para fazer, voltar a ter recurso para poder tocar essas... Eu tenho uma proposta boa que hoje eu não posso divulgar, mas ela vai acontecer nesses 4 anos. E aí eu acho que o nosso sindicato vai ficar um pouco melhor e mais forte. E isso vai acabar agradando os empresários e os colaboradores. E isso é mais um trunfo para que a gente retome a mão de obra. Voltaremos a falar sobre isso, então. Sim. E hoje o sindicato
ele sobrevive dos acordos coletivos, né? Sim. Os acordos, os dissídios que acontecem anualmente, então as empresas se obrigam, é uma taxa realmente obrigatória, Sim. de eles pagarem em função de a gente Do fazer serviço pelo de serviço fazer o de dissídio. sim. Mas, por isso, houve sem recurso, houve um distanciamento entre o Sindlojas e os seus associados. Né? Não consegue fazer tudo, Tu não até consegue. perna, às vezes, para fazer uma campanha. Não tem, realmente não tem. Tu te foca no dissídio e espera o recurso para te aguentar até o ano que vem. Até esses cursos mesmo, você está falando, daqui a pouco, de qualificação, né? As entidades conseguem oferecer, porque tem um espaço, mas sem grana não consegue, né? A gente consegue parcerias, que nem tu comentou lá no começo, com a FEComércio, onde a gente consegue um subsídio deles, e aí se torna um pouco mais em conta do que tu ir por conta fazer. Sim. Mas a gente gostaria realmente que fosse uma taxa simbólica, se nós tivéssemos recurso suficiente, que a gente qualificasse a mão de obra quase gratuita para o nosso mercado. Sim. Isso talvez venha acontecer num futuro próximo. Ah, olha aí, ó, boa Boas notícia. notícias. É o seguinte, ó, o Robson anotou anteriormente aí de que ele é um cara de balcão, ainda é o lojista que atende a moda antiga, digamos, né? A moda A antiga. gente pode falar exatamente isso. Tu já tá mais no lado da gerência, te afastou um pouco do público, né? Sim. Do comércio. Então são os teus guri que fazem esse trabalho do balcão. O que o Robson tem notado no comportamento desse consumidor pós essas enchentes e o Covid? Nós já conversamos um pouquinho antes, mas dá para a gente avançar. A questão substancial é a questão financeira, a questão econômica. O consumidor hoje é um consumidor com poder aquisitivo muito, muito, muito baixo, né? Mas isso não se deve só por causa da questão das enchentes, do Covid. Não, isso é toda uma conjuntura nacional. Nós viemos há muitos anos perdendo renda, né? Perdendo o valor do salário mínimo, vem diminuindo. A sociedade adquiriu um conjunto de serviços que não tinha há 15 anos atrás. Internet, estacionamento, não sei. Tu encheu a tua renda de penduricalhos, que vai ali, tira o recurso para te poder fazer um avanço. Tu comprar um óculos novo, comprar um terno, uma série de coisas. Isso, a força de consumo, ela não diminuiu, não só em função dessas questões aqui na região. Ela diminuiu também muito em função de terem sido criados muitos serviços, né? Vou te dar um dado. Ainda, isso é de cada pessoa e a gente tem que respeitar, ainda com o transporte coletivo de graça, o mesmo número de pessoas que iam para casa de Uber continuam indo. O Uber tirou o consumo das pessoas, né? As pessoas acham muito mais fácil. Essa geração mais recente, ela não anda de transporte coletivo, né? A não ser que ela tenha muito pouco poder aquisitivo. Senão, ela anda de Uber. Uber tira retorno das pessoas para o comércio, né? Mas é uma forma de ganhar vida, de trabalhar isso aqui. Então, a diminuição da força do varejo em função da questão financeira não se dá só pela perda de salário, pela conjuntura econômica, é por um conjunto de serviços modernos que foram criados e que acabam influenciando na renda do trabalhador, seja na renda de quem for, do empresário, seja qual for. Hoje, tu tem que ter internet, sistema, coisas que não tinham antes, né? Sim, antes era o caderninho. Chega lá no final do teu mês, tu sabe quanto é que tu gasta com tecnologia, quanto é que tu teve que deixar os teus ares condicionados ligados durante o verão, quanto é que dobrou a tua conta de luz. Isso é na vida das pessoas também, né? Eu costumo dizer, há 30 anos atrás, 25 anos atrás, uma casa boa tinha 3 ou 4 ventiladores turbo. Hoje, uma casa simples tem 3 ar-condicionados. Os 3 ares condicionados, quando são ligados numa casa simples, elas aumentam uma conta de luz em torno de 50% a 60%. Tira a renda de consumo. Tem um baita impacto na renda do cara. Porque a renda está pequena e ainda se gasta algo que não se gastava 10, 15, 20 anos atrás. Portanto, a economia como um todo, e isso não é só uma questão do Brasil, a economia como um todo,
ela tem que se, vamos usar um termo bem simples, regenerar para poder haver um aquecimento na renda e a partir daí ter um aquecimento de consumo. Senão, não. A inadimplência das famílias com 80%, vocês acham que é por quê? Pois é, a FEComércio divulgou recentemente esse dado. Isso se dá por quê? Porque as pessoas não querem pagar? Não, as pessoas são boas. De regra, as pessoas pagam bem. De regra. Em segundo lugar, porque as pessoas não têm dinheiro? Também. Mas se gasta muito em lugares que não se gastava antes. Né? É uma dinâmica da nova economia. Mas então nós temos que gerar mais riqueza. E como é que vocês estão se adequando para isso? Para enfrentar para esse enfrentamento? Eu não entendi a pergunta. A pergunta é, se está mudando o comércio, né? Tu mesmo já citou antes, né? A internet, uma série de coisas. Como o varejo de Canoas, né? E o comércio está se comportando para mudar o cenário e trazer de volta o cliente? Bom, o poder aquisitivo, em geral, a nível Brasil, caiu muito. Os serviços tecnológicos, eles aumentaram bastante. Hoje tu tem em casa uma internet, tu tem um sinal de TV fechada, tu tem ar-condicionado, tu tem hoje os jogos liberados da Bet tomam o dinheiro do povo, antes era o bingo, e por aí vai. Então eles procuram minar o pouco que sobrou do poder da pessoa. Nós do comércio somos a última escala, né? Puxa vida, tô sem um tênis. Vou lá e compro o cara vai. Pô, eu tô sem camisa. Meu marido tá sem cueca. Ela vai lá e compra as cuequinhas do marido. Então, a gente é por último. Primeiro é comer e ter o conforto em casa. Todo mundo quer ter uma televisão 50 polegadas para olhar uma novela, para olhar não sei o quê, ou filme da Netflix ou de qualquer outra agência que a gente possa contratar. A gente no comércio, tu vai agir de que maneira? Tu tem um monte de concorrente, como a gente já falou, internet, isso e aquilo. A gente tem que inovar. Primeiro, com preço. Segundo, com qualidade, que eu não te mantenho. Se tu vai na minha loja comprar um sapato e ele estraga em 2 meses, tu não volta na minha loja. Não, e fala mal depois. Eu tenho que vender com barato, os 3 bebê, bom, bonito e barato, né? Então tem que vender com qualidade, tem que vender com bom preço e tem que ter o atendimento. Se tu parar para pensar, se tu entrar em qualquer loja de calçado, todo mundo tem Adidas. Vou falar uma marca conhecida. Sim. Ele vende na loja dele Adidas, tu vende na tua loja Adidas e eu vendo Adidas. Qual é a diferença do nosso produto? É o mesmo. É um tênis branco, a listinha azul ali. Tá? Qual é a diferença? Atendimento. Eu tenho que transformar a tua compra numa sensação gostosa. Tu tem que dizer, eu vou gostar de ir na tua loja. Gostar. Então tem que oferecer cafezinho, aguinha, preparar o teu colaborador para ele saber o que conversar, conhecimento tecnológico do produto, independente do produto que seja. Tu tem que mostrar que ele não está gastando, que ele está investindo. Então essa é a maneira de tu driblar isso. Bom preço, boa qualidade, bom atendimento. O atendimento engloba tudo isso que eu falei. Então, não tem outra maneira. A não ser que tu vá para as redes sociais e eu abra um site na minha empresa e vou concorrer com esses grandões aí que Shopee, atropelam também, né? Shoes, em todos os ramos tem os especialistas que dizem que trabalham no prejuízo, mas no volume eu não entendo muito bem, porque no volume, tá fora da minha esfera. Quem é que segue no prejuízo, né? Ninguém. Mas que seja o comércio, ele para driblar isso, ele tem que se esforçar. Criatividade. Não tem outra coisa. Enxugamento dos custos, gestão, uma série de coisas que estão para trás do balcão, né? Eu não sei, eu não sou exemplo assim para dizer que o que eu faço é o nem o certo, é o que a média das pessoas faz. Mas eu há bastante tempo, assim, por exemplo, eu não compro nada desses sites, Shopee, não sei o que, da China, nada, zero. Nunca comprei e pretendo comprar. Eu não tenho esse costume também. Eu também. Ideológico, sabe? Porque nós somos mais antigos. A gente é mais resistente, né?
Porque assim, eu trabalho com comunicação, vivo falando com economia, e aí eu vou comprar da China lá e de repente desempregar um funcionário, fechar uma loja, porque a gente começou a fazer um movimento contrário, comprar produto de fora direto, né? Com alguém que tá ganhando lá, tá ganhando dinheiro dele, tudo bem, beleza, mas eu não vou participar desse movimento, assim, né? Não deixo de comprar na internet, só não tenho cuidado de não comprar. Prefiro comprar no comércio local. Não sei se isso é um movimento, como eu falei, não sei se isso representa alguma coisa, mas eu acho que é um posicionamento ideológico. É pessoal isso. Acha que as pessoas conseguem, o comércio poderia fazer isso, um movimento assim de compras locais mesmo? É possível hoje em dia, porque a gente é bombardeado. Tu sabe o que foi feito, o Cindy Lojas, né? Não só campanha. Do tempo inteiro a gente é bombardeado. O cara tá na rede social, ele aparece uma né, a história aquela de que o cara vai ver uma geladeira, daqui a pouco aparece 40 propaganda de geladeira. Hoje É o tempo inteiro bombardeado. É possível a gente fazer um movimento local para a gente fortalecer isso? Vamos voltar. Para qualquer entidade fazer um movimento desse precisa de dinheiro, né? Pois é. Pois é, a gente falou dos sindicatos que hoje estão pobres, eles não têm renda. Então eu bancar no Cindy Lojas uma ação onde eu tenho que sortear um carro no município, tipo uma loteria, um carro. Se tu comprar no comércio local, tu tem tal premiação por mês, esse tipo de coisa. É praticamente inviável a gente fazer isso aí. Aí, para mim, tu te associar a isso. Vamos supor, eu tenho 6 mil associados. E aí eu te convencer que tu tem que me pagar R$100 para fazer isso, tu já tá cheio de boleto. Aí mais um. É mais um. A taxa associativa, hoje, eles não pagam. Eles não têm obrigação. E não pagam, porque é mais uma. Aí eu vou lá convencer ele, é R$50 e eles não pagam. Porque é mais um boleto, isso é mais uma despesa. Ele está querendo que alguém o ajude e ele não está querendo ajudar ninguém. Essa é a grande verdade. Então, essas ações físicas, locais, tipo o município de Canoas, é muito difícil. Porto Alegre faz isso, né? Tem a campanha de sair do SPC. Hoje as pessoas não estão nem aí para estar no SPC. Não estão nem ligando. Havia um tempo que tu comprava numa loja e tu ia atrasar, tu ia avisar que tu não ia pagar. Sim, eu lembro disso. Aí eu vim aqui te avisar que esse mês eu não vou conseguir pagar, mas mês que vem eu pago. Hoje, se tu ligar para ele, ele te bota a boca. Fulano, atrasou tua prestação, ele te bota a boca. A gente conseguiu entrevistar. Então mudou o mercado. O cliente está mais ávido, ele está mais conhecedor das leis, e as leis são a favor ou do empregado ou do consumidor. Então a gente sempre é o vilão, em qualquer uma das situações. O empresariado é um vilão. E ele devia ser um herói, se tu parar para pensar. Entende? E o consumidor, ele está mais que cobra, como é que a gente diz? Ele sabe o que quer, exigente, ele sabe o que quer, ele sabe qual é a duração daquilo e ele sabe o preço daquilo. Isso, ele diz o preço, ele sabe. Ele pesquisou, ele foi, ele viu na internet, ele chega na tua loja, não é 200, é 100. Tu pega hoje no ramo de calçado, que geralmente tu vende PDV, tipo, Olímpicos lançam tênis por 199. Não adianta eu vender por 219. Ele já sabe que é 199. Entende? Eu não consigo ludibriar. Hoje o mercado já tá, o cliente já sabe. Raramente tu pega um cliente desavisado. Raramente, é muito pouco. 90% deles sabem o que querem e sabem reclamar. Sim. Vem na tua loja com produtos e diz, não, isso aqui não tá funcionando. Eles vêm reclamar. Essas pessoas tinham vergonha até. Sim. Vai lá trocar, não, aí tu vê, é o seu fulano, o seu Fernando lá, o que eu vou dizer para ele? Era assim, era mais pessoal. Em 2018 eu entrevistei lá em Gravataí o seu Albert Schott. Ele tem, né, a família, ele faleceu depois, mas a família mantém lá ainda hoje uma loja de roupa, Viva Modas, é o CNPJ mais antigo de Gravataí. E ele tem um livrão onde ele anotava lá, Rodrigo, levou 300 de roupa. Quando eu ia lá pagar, lá ele riscava. Paga um livrão enorme, assim, ele risca lá os 300, tudo de lápis, assim. Pagou 50, teve 250. Assim vai indo.
Uma coisa existia. antiga e tal. No tempo do meu pai existia isso. Tinha um caderninho. Eles faziam até 2018. Depois, obviamente, o cartão de crédito. Ele durou bastante. Isso aí a gente já para. Depois, no final da vida, ele já fazia só para aqueles que ele conhecia, assim, né? Já tinha reduzido, não era qualquer um que entrava. Isso. Mas quando ele abriu a loja, entrava ali, dava o nome, era o caderninho, não tinha. Era na confiança, na na confiança. confiança. Hoje não pode ter. Tu assina tudo e mesmo assim. Ainda vai ter uma inadimplência. Não, uma pergunta de aspecto pessoal, tá? Fora o Sim de Lojas e as outras entidades. Em algum momento da eleição passada, teu nome foi aventado para ser candidato a prefeito da cidade. Talvez mostrando a tua insatisfação com o momento político e outras coisas. E isso acabou não acontecendo, né? Porque tu foi meio que num aspecto duvidoso, escanteado de concorrer, né? O que tu tem para dizer aqui sobre isso? Deixa eu te dizer, eu nunca aventei nem participar de presidência de entidade na minha vida. Eu realmente estava focado para o trabalho. Eu acho que a gente tem que se focar. Cada ano que passa, a gente diz: o Natal passado foi melhor. E naquele ano era o pior de todos que passaram. Então, tu tem que estar focado no que tu trabalha para te ter bons resultados. Hoje, como ele disse, se tu não focar na economia, num projeto legal que dê retorno, tu realmente está fadado a quebrar. Tu não consegue trabalhar. Então, eu estava focado no meu trabalho. O Robson chegou para mim e disse assim: tu já pensou em ser prefeito de Canoas? Eu disse: já. Mas nunca externei isso. Sim. Ele disse assim: tua mulher apoia? Eu digo: ela que me deu essa ideia. A minha mulher, ela foi assessora do Jairo Jorge por 5 anos, no primeiro mandato dele. Sim. Ela ajudou muito eles, ela era assessora da Thaís Pena, da primeira dama na época, e tinha muita confiança deles. E ela, quando começou a se relacionar comigo, era naquela época, passou um tempo, ela olhou para mim e disse assim: tu tem cara de prefeito, tu tem um jeito para governar a cidade, todo mundo te conhece, tu é bacana com todo mundo, tu é muito fácil de conversar. Por que não te candidata? Eu digo: porque eu não gosto de política, e realmente eu não gosto de política, eu gosto de administração. Foi o que eu fiz a vida toda. Após enchente, eu vi todas as mazelas do município de Canoas. E elas ultrapassaram todas as gestões que eu tinha visto. Por mais progresso que a gente tivesse na cidade de Canoas, ainda era pouco porque Canoas merecia. Eu sempre achava que Canoas merecia muito mais. Eu fui muito a Blumenau e achava um desbunde Blumenau. Sim. Eu fui muito a Caxias e achava um desbunde a Caxias. Sim. Eu dizia: poxa vida, o nosso município merece algo parecido. Tá num degrauzinho mais acima. Melhor. Né? E por quê? E tu enxergava o porquê dos erros nas gestões anteriores. Eu digo: eu queria poder hoje ajudar o meu município porque eu já estou mais livre do trabalho. Então, a minha intenção não é ser político, a minha intenção é ser administrador do município. E para ser administrador e mandato, tem que ser prefeito. Não dá para ser vereador, não dá para ser um deputado estadual, não dá para ser nada. Então isso realmente não está na minha cabeça. Mas ser prefeito, para conseguir arrumar os rumos da cidade e botar ela num patamar melhor, eu acho que a gente consegue com bom trabalho e boa intenção. O que, infelizmente, hoje não existe na maioria das cidades do Brasil. Sim. A política, ela é feita uma carreira. Sim. E não aquela proposta que eu te disse. A gente, quando se propõe a representar alguém, a gente tem que fazer o que aquela comunidade precisa e não o que a gente quer. Sim. Então eu disse sim pro Robson e a gente acabou tendo todo esse problema aí. Eu me filiei no Novo em função do Gilberto Manfroy, que estava na diretoria do Novo. Só para fazer um ajuste, eu convidei ele a pedido do Gilberto.
Eu fui só o padre. É verdade. O mensageiro. Eu fui o padre, mas não funcionou. Não deu certo. O novo não quis. Não quis. Na verdade, o diretório municipal todo estava me apoiando. Mas o diretório nacional ele tem uma política um pouco mais fechada. Eles fizeram uma entrevista comigo e aí eu não passei nessa entrevista em função de credo, de raça, essas coisas. Então, A gente acompanhou, né, na época ali, escrevendo sobre mas isso. isso aí não importa também. Isso aí também não importa. Eu acho que o tempo fala e as coisas acontecem quando tem que acontecer. 2 bons nomes, né? O tempo fala e já falou, né? Porque o processo seletivo se enganou. O processo seletivo já não. O candidato já não está mais no mundo. São outros voos. Então a minha intenção é elevar o nível de Canoas a um nível de um município mais pujante. Um município... Gente, para pensar um pouquinho. Canoas é a logística mais favorável do estado todo. Sim. Nós estamos aqui do lado da capital. 5 minutos do aeroporto. Tem 4 rios. Nós temos 2 universidades. 3 universidades. Duas estradas, né? Sim, nós estamos assim, centralizados. Grandes empresas vieram para Canoas nos anos 70, 60, 80. Depois de 88, que a gente ficou emancipado, vamos dizer, porque a gente era uma cidade biônica até então, porque a gente tinha um exército, tinha aeronáutica, a gente não podia eleger prefeito nem nada, era tudo militar. E da Constituição de 88 para cá, onde ele liberou municípios pequenos para se ter independência, se virar município. Sim. Tipo, perdemos quase 60% do nosso território para Santa Rita. Sim. E infelizmente não tivemos bons governantes assim à altura que o município precisava. Só que hoje nós estamos numa calamidade muito grande no município. Passamos por um Covid, passamos por uma enchente que devastou o município. E isso tem E essa questão da renda, eu sempre coloco essa questão econômica junto, né? Porque não é só o Covid, só a enchente. Teve a questão da diminuição do poder aquisitivo, que aí impacta todo mundo. A gente melhorou agora a questão da arrecadação do ICMS, virou a segunda cidade, mas está muito ligado ali à Refap, que a oscilação da Refap impacta diretamente, e menos ao comércio, ao serviço, ao cara que é um empresário local. Imagina que hoje a administração municipal ela tem essas dificuldades e Canoas continua, vou te dizer, um município precário. E se a gente perder 30%, 1/3 da arrecadação da Refap, que é o que está mostrando que pode acontecer. Se hoje vai a longo tempo, né? As duas questões juntas. Também a cobrança do imposto pelo local onde faz a compra, a gente vai perder um monte também, porque o que se produz aqui hoje, que fatura CMS aqui, vai para fora. A Refap vai dar 30, eu acho que passa de 30. Vai passar bem mais. 1/3. A gente escuta a notícia de 1/3, mas que seja. Se hoje está difícil, imagina mais na frente. Caindo. Se tu não consegue administrar com 100, tu vai administrar com 70. Fica bem difícil. Então, temos muita coisa aí pela frente para... Tem algo que eu acho que é muito importante. E esse é um papel do Adinano Cindy Lojas e das outras entidades empresariais. Nós temos que voltar a enxergar que a cidade tem que ser vocacionada para o trabalho. Trabalho gera renda. Renda gera riqueza. Às vezes se atribui nas falas. Olha, o presidente tal, aquele não quer que o sujeito trabalhe, fique em casa. Eles querem ver um dano para a economia de Canoas que está sendo causado agora. É a questão da carga horária dos servidores municipais. Isso é um erro estratégico da prefeitura. Vai impactar na renda do comerciante. Tem empresas que não são nem do nosso sindicato, são dos bares e restaurantes, isso aqui, vão ser impactadas. O número de servidores do município que transitam no centro, que almoçam no centro, é substantivo. Que economia é essa que será feita? Foi quantificado,
eu vi algumas falas, eu acho, do prefeito, e eu entendo a necessidade dele de fazer economia, mas eu acho que não é deixando as pessoas em casa. Eu acho que essa não é a economia adequada. Tá? Eu acho que as pessoas têm que produzir mais com menos. Tem que estar no ambiente de trabalho. Né? Então, são questões que Canoas, ao longo do tempo, vem se esquecendo. Eu me lembro do tempo do prefeito Ronquete, eu não sei se o prefeito Ayrton faz. Tinha uma ponte. Aquilo era uma satisfação. Nós trabalhava segunda-feira, nós trabalhava sexta de tarde. Eu acho que agora teve também, agora no período de férias. Né? Isso é um erro estratégico. As pessoas precisam ir ao trabalho, as pessoas precisam transitar. Isso fomenta trabalho, fomenta varejo, fomenta o Instituto de Beleza, fomenta o armazém da esquina. E se eles fizeram, no caso, um processo seletivo, um concurso, na qual dizia que eram 36 horas, 40 horas, 44 horas, a expectativa de quem paga, no caso o contribuinte, é que as pessoas trabalhem. Não é diferente. Não é. Agora, qual o tamanho da economia, né, para fazer com que as pessoas fiquem em casa? Eu não sei. Eu não conheço os números. O prefeito parece que coloca esses números numa reunião de governo que teve. Eu ainda não tive acesso, não peguei para ver. Mas é tão importante assim. Eles são tão substantivos assim para impactar. Outra coisa também, corroborando com ele, é que quando tu é governante de um município, tu é representante, tu responde aos interesses daquele povo, né? Então, entidades, lideranças de bairro. Então, muita gente tinha que ser comunicada ou questionada em relação a uma atitude dessa. E ela vem de cima, né? Ela vem imposta e a gente não pode falar nada, a gente tem que levantar, porque às vezes, quantas vezes tu resolveu fazer uma coisa achando, sem intenção nenhuma, achando que era a melhor coisa do mundo, aí quando tu mostra pra tua mulher, ela diz, tá, mas isso aqui, tu não tinha enxergado. Ela te mostra rapidinho um probleminha que tu passou por cima e aquilo era tudo. Aquilo, realmente, com aquele problema, tu não podia fazer aquilo, porque ia dar porcaria, não ia dar certo. E às vezes é assim, tu vem com uma ideia, eu tenho que economizar luz, eu tenho que economizar isso, aquilo. Tá, mas o que tu vai dar de prejuízo pela economia? Já que vai ter externo não é ali, tu que né? paga, é nós que pagamos a tua luz, é nós que pagamos a economia. Isso é uma pauta que vocês pretendem levar ao governo? Já está sendo, o Fórum das Entidades está fazendo, claro, já foi decretado até o fim do ano, nessa não tem, mas se for colocada sempre para ser eterna essa lei, aí a gente está se Eu acho que nem movimentando. chegou a ser feita uma lei, eu acho que só uma medida administrativa mesmo. Sim, Então é passível de alteração, inclusive, né? Se o prefeito for convencido. se for convencido, Porque Mas eu não sei se isso. Acho que eu um acho que bom diálogo que acerta a as gente coisas. governa para todos, é isso que eu quero dizer, né? Mas A gente tem que governar para todos. o importante disso é nós termos a clareza dos números. Sim. Se é substantivo, se muda, bom, com toda essa economia nós vamos construir 3 escolas. Não precisa mais. Reformar 3 escolas, isso é uma coisa importante. Não, essa economia vai ser para a gente dar mais benefício para o fulano, para o ciclano. Para nós contratarmos mais isso e aqui. É necessário isso? Não, isso não é necessário. Então essa economia é inválida. Sim. Né? Sim. Um bom tema para discussão. Isso. Bom, estamos chegando no final aqui. Eu queria agradecer vocês muito por ter vindo. A gente queria. A gente que agradece a oportunidade. E a gente queria conversar contigo. A gente conversou com o presidente aqui do SIX, que também foi renovado agora, com o Daltro, né? Conversou com o Gilberto. O Gilberto foi o primeiro convidado, né? Lembra? Conversando com as duas meninas, As duas meninas. a Tice e a outra menina Do CDL. Sim. Então era importante. Isso, a Denise foi lá. É importante a gente. Isso realmente é valorizar aquilo que a gente discutiu aqui antes, trazer de volta, né, essas entidades para dar voz, né, para todo mundo, né. Isso, porque acho que é importante a gente tratar dessas questões que nós estamos falando aqui agora, as pessoas terem um pouco mais de noção de que isso precisa ser uma discussão da cidade, né. A gente vem falando desde o começo a questão do centro, sobre o estacionamento rotativo, a reforma do centro, né, como diz, a revitalização, e agora essa questão dos horários.
se isso vira um assunto, a gente tem condição de influenciar para que seja alterado, ou enfim, né? Pelo menos colocar, como tu falaste, pelo menos colocar outros dados sobre a mesa. Senão a gente fica, de repente, engatinhando nisso sem ter avançar, né? As Então, é pautas que a importante gente ouvir vai vocês defender de luta é sempre pela melhoria da categoria. Isso é ponto final, assim, não tem. A gente vai fazer o que o associado quer e o que ele precisa, né? Para que gere mais venda, mais recurso, mais lucro, mais atendimento ao público, Sim. né? Hoje é a questão da prefeitura. Se a gente conseguir abrir das 9 às 19, das 9 às 9, a gente consegue atender um número maior de clientes, de Sim. povo. E a prefeitura deveria, na verdade, nesse pós-caos, pós-enchente, aumentar o seu horário de atendimento, porque não é todo mundo está indo para a luta, para trabalhar, para ganhar seu dinheiro e ainda precisa resolver os problemas que ele tem de papelada, de documento, disso, Sim. aquilo que o poder público resolve para a gente, né? Como contribuinte, como morador do município. E não reduzir isso nesse momento. Se tu parar para pensar no mundo inteiro, em todas as economias que tiveram caos, o trabalho foi a solução. O Japão, o caos do Japão, eles trabalhavam 12 horas por dia. O povo doava suas riquezas, ouro, bens, para o Estado voltar a ter, Retomar a normalidade. Então a gente se doa. A Revolução Industrial na Europa se trabalhava 15 horas por dia. Sim. Não é à toa que os caras hoje estão no nível que estão. E eu não vejo nenhuma comunidade trabalhar 2 horas por dia e Disparar. evoluir e disparar. Entende? É contramão a tudo que se vê da história. Sim. Então a gente está aqui para trabalhar, não importa a hora, a gente tem que servir e a gente tem que aproveitar o ensejo do que precisa, né? Há necessidades, temos que suprir essas necessidades. Então essa Lembrando que o nosso episódio tem o apoio da Six e da Prefeitura. Olha essa, o passe livre em Canoas agora é permanente, ônibus de graça de forma definitiva. Mais economia no bolso, mais liberdade para trabalhar, estudar, cuidar de saúde e viver a cidade sem pesar no orçamento. É uma mudança que impacta o dia a dia de milhares de famílias e ajuda a cidade inteira a crescer junto. Passe livre é o presente e futuro, está acontecendo, está avançando. Dinan, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, meu querido. Obrigado pela oportunidade. Valeu, Obrigado, Marco, Foi ótimo. pela oportunidade. Quero agradecer a vocês pelo convite. É de Pedir pro casa. pessoal, né, dar um joinha para propagar mais É isso aí. o AldeaCast, né? E solicitar que as pessoas que forem assistir também assistam até o final, porque é importante Sim. o recado que vocês procuram dar aqui, todos os entrevistados que vocês têm trazido aqui. É muito importante para vocês, mas também é muito importante para a cidade. Gente, Muito obrigado. Vocês foi Obrigado chamando pelo ao espaço debate. às entidades. Isso é muito importante. Conta com a gente.